Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A graça que é o favor imerecido, ou seja, aquilo que nós não merecemos, e Deus nos dá gratuitamente. E a paz, Shalom, que excede todo entendimento, e guarda nossos corações, nossos sentimentos, nossa mente em Cristo Jesus. Amém? Talvez em algum momento da sua vida cristã, da sua carreira cristã, por alguma circunstância, em algum momento você pensou em desistir. Ou talvez isso só não ocorreu até o momento, de acordo com a sua caminhada. Ou você talvez esteja passando por um momento assim. Mas, de qualquer forma, se você não teve essa experiência ainda, ou não está tendo, guarde essa palavra em seu coração, para que um dia, se acontecer que a sua alma pensar em desistir, você vai ter a palavra de Deus, e mais especificamente a mensagem dessa manhã, para que você tenha forças para prosseguir. Amém? Amém. Eu confesso que no passado, recente, tive vontade de desistir. Desistir da carreira pastoral, desistir da vida cristã. Mas, ao ler a palavra e ter nela o consolo, a direção, o encorajamento, fez com que eu passasse por esse momento de crise. A boa notícia é que sempre que o nosso coração nossa mente pensar em desistir, nós temos o texto da palavra do Senhor para nos ajudar. Amém? Então, portanto, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, dos versos 10 ao verso 16. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 10. Amém? Leamos o texto. Quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos recorremos a Ti em oração. Especificamente, nós pedimos que esse momento, que é um momento simples, ele se transforme em um momento especial e espiritual. Pela ministração sobrenatural do Espírito Santo, na pregação da Tua Palavra, ao alcançar nossos corações, para que saiamos aqui ainda mais alimentados
do que já tivemos na escola bíblica dominical. E agora, ó Deus, que o Senhor fale não somente a nossa razão, mas também ao nosso coração, para que saiamos convictos, para que saiamos resolutos, para que possamos, ó Deus, avançar ainda mais, de forma muito resiliente na carreira cristã. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Filipenses é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Ele tem essa igreja em alta estima, porque essa igreja é uma igreja parceira do ministério de Paulo, desde o início. Paulo evangelizou, lá a descrição da plantação da igreja de Filipenses, está em Atos capítulo 16, quando o apóstolo Paulo vai para aquela região e ele vai para o lugar onde as pessoas se reuniam para oração, e ele está falando do evangelho, e Deus abre o coração de uma mulher, Lídia. Ela era vendedora de púrpura. Era um tecido caríssimo. Era uma mulher avançada em seu tempo, emancipada, a nível comercial. E Deus abre o coração daquela mulher. E aquela mulher, então, faz o convite para que a equipe missionária de Paulo viesse se hospedar em sua casa. E a equipe começa então a se hospedar na casa dessa mulher. Ali começa um pequeno grupo e ali começa a igreja, a primeira igreja na Europa. Foi na casa de uma mulher. Foi no lar. É impressionante como nós vemos que o crescimento da igreja acontece a partir dos lares. No início do cristianismo, a igreja não cresceu nos templos. A igreja cresceu nos lares. E o templo foi depois. O templo foi lá para o século III, quando Constantino, em 313, assinou o Edito de Milão, oficializando o cristianismo. Então, os templos que eram para o paganismo, para o culto greco-romano, passaram a ser dos cristãos. Os cristãos começaram a usar os templos. Mas, durante toda a história do cristianismo, se evidenciou o crescimento da igreja a partir dos lares. Por isso que é tão importante os pequenos grupos nas casas, nas famílias, para o crescimento da igreja. Se Deus nos permitir, nos abençoar, pretendemos otimizar esse trabalho de pequenos grupos. Mas voltando aqui ao contexto da carta, é a carta da alegria, que aparece 14 vezes, 13 a 14 vezes, a expressão alegria, regozijo, contentamento. É uma carta da alegria. Aqui nós encontramos os ladrões da alegria, que em outra ocasião nós vamos pregar sobre isso. Quais são os ladrões da alegria? Já fica aí, né? Uma antecipação de uma mensagem futura. Mas só citando. Mas o apóstolo Paulo, então, alguns dizem que a carta do apóstolo Paulo, à igreja de Filipe, dos Filipenses, de Filipos, é um recibo das ofertas missionárias. Porque lá no final ele vai dizer que aquela igreja ela é parceira do ministério missional do apóstolo Paulo, porque é a igreja que ora pelo apóstolo Paulo, é a igreja que contribui financeiramente, é uma igreja que também envia pessoas para ajudar o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo mais precisava, na cadeia ali, a igreja manda seu pastor, Epáfras, para poder ser auxílio ali do apóstolo Paulo. Bom, esse é o contexto bem resumido, e depois que terminarmos o estudo de Neemias, já conversamos com o conselho, para termos uma dinâmica que a escola bíblica dominical, ela vai ser uma introdução um pouco mais prolongada da mensagem que vai ser pregada no mesmo dia. Então, a escola bíblica dominical vai ser o apoio contextual
vai ser a base de contexto para a pregação. Então a pregação ela diminui, porque não vai precisar levantar os contextos. A escola bíblica vai fazer isso, e ela vai ganhar em termos de profundidade, de entendimento, de compreensão. E o pequeno grupo também vai seguir essa mesma linha. O pequeno grupo vai ser para tirar as dúvidas, para a interatividade da igreja, dos membros, naquilo que foi pregado no domingo passado. Então vai ser um momento de tirar dúvidas, vai ser um momento de interagir, vai ser um momento de compartilhar o que aprendeu, né? Do que chamou mais atenção, né? Com isso, nós vamos valorizar a pregação da palavra pelo fato de que nós vamos reter mais. Vamos aprofundar mais, vamos reter mais, e isso vai produzir um resultado muito bom, porque quando nós meditamos a palavra, quando nós ruminamos a palavra, quando nós permitimos que a palavra alcance nosso coração, através da meditação, através da reflexão, através do compartilhar, mais proveito nós teremos na palavra de Deus. Amém? Orem por isso, para que tudo ocorra da forma que nós estamos planejando. Amém? Bom, então, quando nós entramos no texto, o apóstolo Paulo, ele está falando a respeito de progredir, de continuar a carreira cristã. Então, o apóstolo Paulo, ele conclui o seu pensamento, que ele desenvolve a partir do versículo 1, dizendo o seguinte: conforme até a sua morte. Com a ajuda do Senhor, o apóstolo Paulo estava morrendo para si mesmo, assim como está escrito em Gálatas 2:20, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Estou crucificado com Cristo. O desejo de Paulo de conhecer Cristo mais plenamente, mais profundamente, precisava de pelo menos 4 considerações. A primeira consideração é a experiência pessoal. Veja aí no versículo 10, que vai dizer o seguinte: quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, para que eu possa conhecê-lo. Todos nós precisamos conhecer a Cristo pessoalmente. Não podemos ficar na carona da fé de outra pessoa. Nós precisamos, a nível pessoal, conhecer a Cristo. O que você conhece de Cristo? Você conhece Cristo pelo aquilo que você ouviu falar? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos veem. Como está o seu conhecimento pessoalizado da pessoa de Cristo? O que você conhece de Jesus Cristo? Quem é Jesus para você? Quais são as qualificativas que você entende, as características excepcionais, maravilhosas de Jesus Cristo? O apóstolo Paulo diz que ele deseja conhecer a Cristo. E o apóstolo Paulo está dizendo isso não no início da conversão, não no início do seu apostolado. Quando ele escreve essa carta, já se passaram anos. E ele diz: para conhecê-lo, desejo conhecê-lo, para que eu possa conhecê-lo. Então essa é a primeira experiência pessoal. Não uma experiência religiosa. Porque se nasceu na igreja, porque se nasceu numa família cristã, mas cada um de nós que viemos através de uma conversão, que nossa família, nossos pais não eram cristãos, e aí nós nos convertemos, precisamos prosseguir em conhecê-lo sempre,
pessoal, como também aqueles que nasceram na igreja, nasceram no lar evangélico. Nós falamos, nasceram no lar de ouro. Precisa conhecer a Cristo. Segunda experiência, a experiência poderosa e o poder da sua ressurreição. Essa é uma experiência poderosa. O poder da ressurreição. Você acredita mesmo que quando você morrer, Deus vai te ressuscitar dentre os mortos? Que no dia da volta de Jesus, se Jesus Cristo voltar e você já tiver morrido, que você vai ser ressuscitado dentre os mortos? Parece uma coisa muito óbvia, mas todo cristão pensa assim. Mas eu tenho observado na experiência pastoral que muitos cristãos que dizem que crê na Bíblia, no Evangelho, quando chega no momento que um ente querido morre, ou que esteja próximo da morte, entra em desespero, entra em luto, um luto crônico. Luto, ele não pode ser durante toda a vida. O luto é um tempo de luto. Não a vida toda. De vez em quando eu recebo postagem nas redes sociais de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem no poder, que creem no poder da ressurreição, ainda lamentando a morte do ente querido que partiu para a eternidade. Nós falamos o seguinte, que a pessoa não morre, ela foi promovida. Deus o tomou para si. Deus a tomou para si. Um vizinho de uma igreja evangélica perguntou para o pastor: eu não entendo o que vocês fazem. Mas eu entendo o quê, meu amigo? Não, um dia desses, vocês estavam lá na igreja, no culto fúnebre de uma irmã muito querida de vocês. Em vez de vocês lamentarem, chorarem, vocês cantaram hinos alegres. Eu não entendo isso. Vocês perderam alguém. Aí o pastor disse o seguinte: aí está o seu equívoco. Nós não perdemos. Só se perde algo, só se perde alguém quando você não sabe aonde está algo ou alguém. Nós sabemos aonde está nossa irmã. Ela foi promovida. Ela deixou de estar no hall de membros da igreja militante para fazer parte do hall de membros da igreja triunfante. Eu me deparei em plena pandemia, quando teve muitos óbitos, de pessoas desesperadas. E eu pensei, eu preciso ajudar essas pessoas falando a respeito da vida eterna, falando a respeito do céu, falando a respeito da ressurreição dos mortos, falando a respeito do arrebatamento da igreja, falando a respeito do nosso destino, que é o destino celestial. A experiência poderosa, a ressurreição de Jesus. Também uma experiência dolorosa, a comunhão em seu sofrimento. Muito crente não quer sofrer. Sofrimento faz parte. Sofrimento nos aperfeiçoa. Lógico, ninguém é masoquista. Mas se Deus permite tal circunstância, tal momento, é porque Ele tem um propósito. É para nos aperfeiçoar. Sabe que na prática isso me ajudou na adolescência? Quem aqui, agora já tem toda uma tecnologia, já tem os produtos que os dentistas usam, mas há muitos anos atrás, fazer canal era algo muito dolorido, não era? Eu acho que ainda é. Aquele barulho daquele motorzinho.
Quando o médico fala assim, ó, você vai precisar fazer um canal no seu dente. A gente já sofria por antecedência. O que me ajudou? Pensar assim, Cristo sofreu muito mais do que esse sofrimento. Se Cristo sofreu e suportou, Ele vai me ajudar a passar por esse sofrimento. Uma vez perguntaram para Winston Churchill, que foi o correspondente de guerra, antes de se tornar primeiro-ministro da Inglaterra. O que ele fez para passar pelo inferno da guerra? Ele disse assim, quando você estiver passando pelo inferno, não pare, continue andando. Não pare, continue andando. Eu não sei a sua circunstância, o seu momento, mas o que eu quero ministrar no seu coração é para você prosseguir, para você continuar, para que você persevere. Porque, irmãos, existe um número muito grande de crentes desigrejados, de crentes desviados. Dizem que a igreja brasileira ela é como um rio muito grande, extensão muito grande, mas ela tem pouca profundidade. É como se fosse um rio muito grande, mas ela tem pouca profundidade. E essa pouca profundidade na palavra faz com que muita gente fique à beira do rio. Não prossiga. Muito peixe acaba pulando fora. Muita superficialidade. A experiência é dolorosa. Está passando por crise? Dê um bom testemunho. Glorifique a Deus. Esses dias tenho tentado ministrar meu pai. E aconteceu também que, em meio a tudo isso, meu irmão teve um princípio de infarto. Ele estava lá para cumprir a escala de dormir lá com meu pai, que meu pai já está em casa, mas ele precisa de um acompanhante durante a noite. Então eu fiquei lá alguns dias, aí fizemos a escala, e esse meu irmão, que nós temos orado há muitos anos, momentos de jejum inclusive, ele passou mal ao ponto de que eu tive que levar ele para o hospital mais rápido, mais perto, e ele está na UTI. Está sendo monitorado, acompanhado, pressão altíssima, diabetes e tal, mais jovem do que eu, bem mais jovem. E aí, um dia desses foi ontem, sexta-feira, fui visitar. Como eu sou pastor, então eu tenho direito, por lei, de fazer a visita religiosa. Tem alguns hospitais que querem barrar. Eu falei assim, não, aqui a lei, a não ser que seja feito algum procedimento que, né? Mas se não tem, a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer dia. Inclusive não tem. E aí fui lá, e foi um momento, 1 hora, vamos conversar agora. Você precisa tomar posição. Ele já ouviu, desde adolescente, levando para acampamento da igreja, levando para viagem, levando para conhecer Jesus, levando tal. E aí, um dia desses, nós estávamos numa campanha de jejum e oração de 40 dias, e aí eu recebi a notícia, nós estávamos orando, inclusive, especificamente por ele. E aí recebemos a notícia do cunhado, meu cunhado, que disse que ele tinha aceitado Jesus Cristo. Só que aí alguém não permitiu, vou falar que está sendo decapado. Alguém não permitiu. Alguém da família não quis que ele seguisse. Aí eu, você está preparado? Você precisa renunciar. Experiência dolorosa. E às vezes Deus permite isso para nos chamar a atenção. Experiência prática. Sendo conforme a sua morte, conforme até a sua morte. Então, essas são as experiências de Paulo. Agora, vamos trazer para a gente.
por que devemos prosseguir? Afinal de contas, o que o texto nos informa que nos dá argumentos por que devemos prosseguir? Primeiro, porque ainda não alcancei a perfeição. Versículo 12, o apóstolo diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado. Então, o próprio apóstolo Paulo diz assim: gente, eu não sou perfeito. Não é o início de conversão de Paulo, como eu disse. Paulo já tem uma caminhada de vida cristã. Já foi usado por Deus de forma tremenda, muitas vezes. Mas ele diz assim: olhando para Jesus, eu estou quilômetros de distância. Eu sou imperfeito. Porque, irmãos, é interessante, quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais imperfeito nós nos consideramos. Quanto mais longe de Deus, mais perfeito nós achamos que sim somos. Pode ver, pode comparar. As pessoas mais piedosas são as pessoas mais humildes, são as pessoas que mais dependem de Deus. As pessoas que estão distantes são arrogantes, acham que não precisam aprender, acham que precisam crescer e já aprenderam tudo. Tem muito crente assim. Não preciso de escola bíblica dominical. Para quê? Já aprendi tudo. Coitado, não aprendeu nada ainda. Irmãos, o conhecimento de Cristo vai além das nossas possibilidades aqui na Terra. Do mistério de Deus. Os teólogos não dizem. Quantos livros de teologia tem livros dessa grossura assim, ó, de teologia? Tem os livros de comentários bíblicos. Você fala, gente, preciso aprender mais. Preciso conhecer mais. Preciso ser aperfeiçoado. Então, a percepção de que não sou perfeito é o motivo, é a razão de que devemos prosseguir para sermos perfeitos. Segunda razão, por que devemos prosseguir? Porque fomos alcançados por quem é perfeito. Nós somos alcançados por Jesus e nós somos alcançados para alcançar. É isso que ele diz aqui no versículo 12, ainda acompanha comigo. Mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. O apóstolo está dizendo o seguinte: olha, eu fui alcançado para alcançar. Eu fui alcançado para alcançá-lo. Eu preciso prosseguir e alcançar, porque não alcancei ainda. Eu preciso continuar progredindo, crescendo, amadurecendo, lutando com as minhas esquisitices emocionais, as minhas patologias, os meus jeitos e trejeitos, a minha forma de ser, ela precisa ser aperfeiçoada. Então, sabe quem pode dizer que nós não somos perfeitos? A melhor pessoa para dizer que nós precisamos prosseguir é a pessoa que convive conosco. É a pessoa que convive dia a dia debaixo do mesmo teto. Sabe por quê? No ambiente da família é que nós mostramos a nossa verdadeira face. Não é assim? Quer saber se uma pessoa espiritual? Pergunte para o cônjuge. Quer saber se a pessoa realmente é um cristão verdadeiro? Pergunte para a pessoa que convive com ele ou com ela diariamente. Terceira razão. O que iremos alcançar? Um prêmio perfeito. Veja aí o versículo 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio
do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Onde está nosso tesouro? Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos, hinos de louvor ao nosso Deus. Nosso prêmio não está aqui. Conta-se a história de um pastor e de um zelador de uma igreja. Aconteceu dos dois falecerem no mesmo dia. E aí então o anjo veio um anjo recepcionar, isso é uma ilustração, tá? Não estou dizendo que vai acontecer dessa forma, mas só para ilustrar essa questão de premiação, de galardão. Porque salvação é pela graça, mas galardão é mérito. Salvação é pela graça, mas galardão é meritocracia. Aí então esse zelador foi recepcionado pelo anjo, e o anjo o levou lá no melhor condomínio das casas celestiais, introduzido numa mansão. E o pastor só olhando isso. E o pastor falou assim: bom, se o zelador da igreja foi levado para aquela mansão, então a minha vai ser muito mais. Aí veio o anjo e o levou para a periferia, para as casas mais humildes lá do reino celestial. Aí o pastor falou assim: o anjo, chama teu superior. Vocês erraram na contabilidade. Chama o arcanjo. Chama o arcanjo Miguel, chama o arcanjo Gabriel. Está errada essa conta. Ele falou assim: não, está errado. Está certo. Não, está errado, porque afinal de contas eu preguei, as pessoas se converteram, e o zelador só limpou os bancos da igreja, só limpou a igreja. Aí o anjo falou assim: aí está o teu erro, seu equívoco, seu erro. O zelador da igreja, toda vez que limpava os bancos da igreja, ele orava para que as pessoas se sentassem ali, que ainda não tinham decidido ao lado de Cristo se convertesse. As pessoas se converteram não foi por sua pregação, foi pela oração do zelador. Outra história. Do pastor e o irmão que dirigia a Kombi da igreja. Teve uma época que as igrejas tinham a Kombi, né? Virou a Kombi, né? Pegar os visitantes, pegar os irmãos, né? Para trazer para a igreja. E aquelas Kombis adesivas. Ainda tem algumas igrejas que tem a Kombi com adesivo, igreja tal. E aí então. Tem ônibus, só falta avião agora. Helicóptero. Mas tem ônibus, sim, tem ônibus. As igrejas com mais condições, né? E aí então, também a mesma coisa. O pastor e o irmão que dirigia a Kombi foram para o céu. Aí mesma coisa, mesma história. Um foi para. O que dirigia a Kombi foi para o lugar melhor e o pastor foi para o lugar não tão bom. E aí o pastor reclamou: mas que contabilidade é essa? Aí o anjo falou assim: bom, pastor, quando você pregava, as pessoas dormiam. E quando o irmão dirigia a Kombi, as pessoas oravam. Então, tem essa questão de galardão que está nos esperando, irmãos. Vai ser um prêmio maravilhoso, incorruptível, não pode ser, é um tesouro que está guardado. Você vai receber esse tesouro. Creia nisso. A palavra de Deus diz isso. Não sabemos exatamente o que é. Mas quando tiver o Bema, eu me falar do Bema é o tribunal de Cristo. Quando haverá o arrebatamento, tem um arrebatamento,
no arrebatamento é o Bema, é o tribunal de Cristo. Não é o tribunal para condenação. Aquele tribunal serve para a distribuição dos galardões, da premiação. Tribunal de Cristo. Segundo as nossas obras. Aí segue as bodas do Cordeiro, que são 7 anos, e na terra vai ter a tribulação e a grande tribulação. No final dos 7 anos, Cristo volta. Então, no primeiro momento, ele não pisa na terra, ele arrebata a igreja. Depois de 7 anos, então ele volta, estabelece o seu reino milenar. Okay? Depois nós vamos falar mais sobre escatologia. Okay? Mas só para os irmãos entenderem que Paulo está falando da chamada escatologia pessoal. A escatologia cósmica, que atinge nações, todo o universo, e a escatologia é estudo do fim. Pessoal. Então, dentro da escatologia pessoal, esse texto e mais outros textos do Novo Testamento está afirmando que aquele que crê em Jesus vai receber uma premiação. Por isso nós devemos prosseguir. O prosseguir, o combustível do prosseguir é a graça de Deus. A graça de Deus é o combustível para esse prosseguir. É importante vermos prosseguir. A salvação de graça. Nada que venhamos fazer nos tirará o dom gratuito. Porque a salvação é operacionalizada por Deus, não é por nós. Se fosse por nós, ficaríamos preocupados. Mas é por Deus, então precisamos descansar nisso. Agora, o galardão, volto a dizer, depende das nossas obras, do nosso prosseguir. Tem muita gente que está prosseguindo em stand-by. Está prosseguindo assim, empurrando a barriga. Está sobrevivendo. Não, o apóstolo Paulo está dizendo que nós vamos prosseguir de fato. Prosseguir sabendo que ainda alcançarei. Prosseguir sabendo que fui alcançado por Cristo. Prosseguir esquecendo das circunstâncias ruins. Prosseguir sabendo o prêmio que nos aguarda. Então, meus irmãos, resumindo em outras palavras, saber que não sou perfeito. Saber que sou imperfeito. Saber que fui alcançado por quem é perfeito. Saber que alcançaremos um prêmio perfeito. E para isso nós precisamos ter um foco pessoal. Esse foco pessoal é olhando a nossa imperfeição. Precisamos ter um foco na pessoa de Cristo, porque Ele é perfeito. Um foco no prêmio. Então, depois eu compartilho esse esboço no grupo, mas sempre quero incentivá-los a anotar para que você guarde o resumo, pelo menos o esboço da mensagem. Foco pessoal, foco na pessoa de Cristo, foco no prêmio. 3 P's. Foco pessoal, foco na pessoa de Cristo, foco no prêmio. Uma vez teve uma competição, um cacique, ele estava se aposentando e ele tinha 2 filhos. Eram 2 filhos gêmeos. Era uma tribo que não matava o segundo filho. Porque tem tribo indígena no Brasil que mata o segundo filho. Eles são gêmeos. Por incrível que pareça, isso acontece. Mas essa tribo não, essa tribo ele tinha um procedimento diferente, então eram 2 filhos do cacique e ele não sabia qual dos 2 escolher para liderar a tribo. Então ele resolveu fazer uma competição. A competição era o seguinte: ia ser colocado um estandarte numa montanha, no alto de uma montanha, a quilômetros selva dentro.
aquele que conseguisse pegar o estandarte e chegar a entregar o estandarte para o cacique, o pai, seria o cacique, o novo cacique da Grã. Simples. Muita aventura, passar por rio, adentrar a floresta, enfim. Aconteceu então que eles saíram e depois de 2 dias chegou o primeiro. No 3º dia chegou o segundo. A diferença era muito grande de tempo. E aí perguntaram para aquele que chegou primeiro: qual foi a sua estratégia para chegar primeiro? Com uma diferença tão grande no segundo. Ele disse o seguinte: eu mantive os meus olhos fixados no alto. Olhando para a cruz. Me chama a atenção um outro texto em Hebreus capítulo 12. Abra sua Bíblia em Hebreus 12. E vai dizer o seguinte. Versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Mantendo os olhos fixos em Jesus. O que pode nos atrapalhar? Nós temos rodeados uma nuvem de testemunhas. Quem são essa nuvem de testemunhas? São os heróis da fé, do capítulo anterior. É como se nós estivéssemos no estádio, correndo, uma maratona cristã, e esses heróis da fé nas arquibancadas, vendo a nossa carreira, a nossa corrida que nos é proposta. Vida cristã, irmãos, não é uma corrida de 100 metros. Vida cristã é uma maratona. Não adianta sair correndo com toda a força no início. Tem gente que chega na igreja, chega no cristianismo, e você pensa assim: essa pessoa vai ser uma bênção.
essa pessoa vai ser um ganhador de almas. Essa pessoa vai ser um grande missionário. Essa pessoa vai ser um grande pastor. Essa pessoa vai ser um grande líder. Essa pessoa vai ser uma bênção na igreja. Muitas vezes é um corredor de segmentos. No futebol nós usamos a seguinte expressão: fogo de palha. Sabe o que é fogo de palha? Fogo de palha queima rápido, mas não tem continuidade. Então, o mais importante não é como se começa a vida cristã. O mais importante é como se termina a vida cristã. Como tem sido a sua vida cristã? Como tem sido a sua caminhada? A Bíblia fala do pecado que nos embaraça. Estamos rodeados por tão grande luz. Livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Tudo que nos atrapalha é aquilo que a Bíblia não diz que é pecado, mas atrapalha. Sabe, por exemplo, televisão. Atrapalha. Você assiste muito televisão. Tem gente, assim, tem crente que acorda cedo. E a primeira coisa que faz, e assim, eu não conheço a vida de ninguém, então eu estou dizendo a minha percepção diante de um quadro já que eu vi em outras circunstâncias, com outros irmãos, e não aqui. Aqui não tem nada disso, certo? Mas fica aí uma exortação se caso houver. Em vez de ter um momento de silêncio pela manhã, de meditação na palavra, de oração, eu já fiquei hospedado na casa assim que eu fiquei perturbado. Já liga na televisão. E é notícia, não sei o quê, é acidente, é não sei o quê, é crime, é não sei o quê. Gente, isso é outra coisa. Videogame, jogos, entretenimento. Isso pode atrapalhar. Namoro. Celular. Vídeos do celular. Isso nos envolve. Muita música secular. Eu não sou contra de ouvir alguma. Mas assim, quando se ouve muita música secular, tem música, irmãos, que crente não pode ouvir. E às vezes nós somos obrigados a ouvir. Às vezes há crentes que moram do lado de uma pessoa que não tem um pingo de sociabilidade, um pingo de respeito. Coloca lá para todo mundo ouvir uma música podre, uma letra podre. E nem vale a pena você ver. Situações que podem ser embaraço. Mas, irmãos, precisamos prosseguir para lá. Precisamos prosseguir. E como devemos prosseguir? Esquecendo das coisas do passado. Esquecendo das circunstâncias ruins. Deixa do passado, irmãos, não seja uma pessoa que vive no passado. Quem vive no passado é museu. O que passou, passou. Bola para frente. Novo ano. Não vale a pena ficar remoendo o passado. Não vale a pena, inclusive, ficar sendo saudosista. No meu tempo era assim. No meu tempo era assim. Agora é outro tempo. Deixa as coisas do passado no passado. Avance para o futuro. Avance para a caminhada. Que os nossos anos natalícios, como foi orado, né? Nosso ano natalício, ele seja melhor do que o ano anterior. E que os anos futuros sejam melhores cada vez mais. Tempo feliz durante toda a eternidade. Porque nós podemos manter a alegria cristã
mesmo em meio a circunstâncias ruins. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele não estava nas Ilhas Caimãs, bebendo água de coco. Ele estava numa prisão totalmente inóspita, insalubre, periculosa para a saúde humana, para o viver com um certo conforto, nada disso. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha alegria no Senhor, sabendo que ele deveria prosseguir, porque ele precisava alcançar, que ele não era perfeito, que ele precisava alcançar, porque ele foi alcançado, e ele estava para receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós chegarmos lá no céu, estamos bem. Daqui a 100 anos, estou chutando alto, nenhum de nós está ali. Nossos bens terão valor nenhum. Nossos netos, tataranetos, nem vão lembrar da gente. Você lembra do seu tataravô? Você lembra ou você ouviu falar o que ele fez? Raramente. Porque a vida aqui é transitória, é passageira. Precisamos prosseguir para o alto. O mais importante para Deus não é aquilo que você tem. O mais importante para Deus é quem você é. Não o ter, é o ser. Amadurecendo naquilo que já alcançamos. A maturidade cristã faz essa leitura de forma correta. Ele vai dizer assim, olha, se alguém pensa de forma diferente, não tem problema, Deus vai esclarecer. Eu estou falando como eu percebo a carreira cristã. Eu estou compartilhando com vocês para que vocês tenham o mesmo objetivo. Mas se não tiver, Deus vai esclarecer. Deus vai revelar. Porque é nos momentos difíceis é que a palavra como essa, ela ganha em valorização. Então guarde isso em seu coração no dia que você tiver, não sei se você está passando por isso agora, mas no dia que você tiver pensando em desistir, lembre disso. Não sou ainda. Ele é e tem um emprego no céu. Não sou ainda, mas ele é e tem um emprego perfeito no céu. Não sou ainda, ele é. Foi alcançado por ele. Ele vai fazer a obra. Aquele que começou uma obra há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Eu não sou ainda. Tenham paciência comigo. Estou em construção. Meu caráter está sendo forjado. A minha impaciência, a minha intolerância, estou resolvendo com Deus. Tem muita gente que reclama de crente, não foi? Eu costumo dizer assim, imagine se não fosse. Você está reclamando que ele é assim? Imagine se ele não fosse. Seria muito pior. Estou falando do crente verdadeiro, do crente que se converteu, que tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo revela isso em nosso coração. Amém, irmãos? Feche seus olhos, presidente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra, que nos anima, nos exorta, nos encoraja a prosseguirmos na carreira cristã. Devemos fazê-la, devemos prosseguir, ó Deus, com a convicção de que ainda não alcançamos, por isso precisamos avançar.
com a convicção que fomos alcançados por aquele que é perfeito, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso devemos avançar. Por isso precisamos prosseguir. Prosseguir sabendo que temos um prêmio maravilhoso, um prêmio celestial. O próprio Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar tudo, voltarei, e vos levarei comigo mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Que nosso coração se firme na Tua palavra, na perspectiva da eternidade, na perspectiva do reino celestial, e que possamos, ó Deus, produzir obras para a glorificação do Teu nome, sinalização do Teu reino, e também saber que isso também será composto, será qualificado como um galardão eterno. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.